Olá! Bem-vindas, mulheres, à nossa segunda live do Book Club online do livro Vencendo o Medo. Eu sou Natasha Piazza. Eu sou Ruth Pauls. E o Book Club do Voo e Borboleta, ele é um braço do Voo e Borboleta. Para quem não sabe, o Voo e Borboleta ele é um movimento de mulheres que buscam a liberdade das mulheres. Mas não é essa liberdade que a gente escuta falar por aí, de fazer o que quer, de falar o que quiser e etc. Não, é uma liberdade bíblica. Porque lá em Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Gálatas mesmo faz um alerta pra gente, que a gente tem que se policiar para continuar livre. Então cuidem para que vocês continuem sendo livres e que nada aprisione vocês. E é isso que a gente faz parte hoje, essa mensagem que a gente prega, e é isso que, assim, nos move, faz o nosso coração se mexer. Dentro dos braços do Voe, a gente também tem o Voe Metamorfoses, que é o nosso curso, que agora está online, mas em setembro vem mais uma versão presencial, para quem gosta muito do presencial. E o curso online ainda está disponível para venda, caso você queira adquirir, ainda dá tempo. E nós temos a primeira conferência do Book Club, em março, dia 14 de março. E você que ainda não se inscreveu, corra lá no nosso perfil do Instagram, Book Club Voo e Borboleta, e ali você pode se inscrever, lá tem o link, você se inscreva e participa conosco no presencial, uma conferência onde vamos estar juntas, vamos falar tanto dessa liberdade que é para você, para mim, para Natasha, para todas vocês que estão assistindo, né, essa liberdade em Jesus. É fantástico viver em sintonia completa com o nosso Deus. Isso, então hoje a gente está continuando a nossa série de 5 encontros para o livro Vencendo o Medo. Para hoje, vocês precisavam ler até a página 45 do livro. E a gente entra no capítulo do medo, na parte do medo. Dentro do medo, ela vai começar falando de uma receita. Vamos começar pela receita, Ruth? Por onde você quer começar? Eu quero falar que o medo é uma imaginação. Antes de chegar na nossa receita. Meninas, voltou? Voltou. Então, quando eu imagino algo que possa me acontecer, né, inclusive no presente ou no futuro, né, eu acolho essa ideia em mim. Né? Nós falamos isso dessa semana e queremos enfatizar de novo. Quando eu deixo essa imaginação habitar, eu acolho essa imaginação em mim, ela cresce, ela fica grande, ela fica tão grande que aos poucos eu não vou dando conta disso. Então, essa imaginação faz parte da nossa engrenagem cerebral. E essa imaginação, ela se forma um pensamento, até se tornar um pensamento físico e um sentimento muito forte. E isso apavora. Então, medo é uma imaginação. E por isso nós podemos afirmar que é uma decisão e não uma consequência. Você pode decidir não ter medo. Isso. Por quê, gente? Porque o nosso modo padrão de operar é o amor. Deus nos criou para o amor. Então, a neurociência hoje ela tem vários estudos desenvolvidos do quão bem o nosso corpo se sente quando a gente opera em amor. Substâncias, hormônios bons, cabeça boa, nossa fisionomia é outra, nosso exercício muscular é outro, nossa alimentação é outra. Quando a gente está com medo, e o medo não é a nossa característica padrão, ele é uma característica aprendida. Sim. E assim como a gente aprende, a gente pode desaprender. Então, nós precisamos ser intencionais nesse sentido. A gente identifica o medo, identifica alguma coisa que paralisa a gente, que não tá um desconforto, né, Ruth, como a gente falava antes, e nós precisamos entrar em estado de alerta, porque não é o nosso modo padrão de operar. Nosso modo padrão de operar é o amor. Se você quiser saber mais sobre isso, acho que eu falei na live passada também, é o livro do Seu Perfeito Você, da doutora Caroline Leaf. É um subtítulo que é Amor ou Medo, porque ela fala que é impossível os dois estarem juntos. No mesmo peito. Eu não posso sentir amor e medo ao mesmo tempo. Inclusive, o medo nos envelhece. Né? Anotaram essa placa, meninas? Sim, ela nos envelhece. Por quê? O que acontece ao sentirmos medo? Nós nos tensionamos. A nossa musculatura toda, nossa face se enrijece e nós ficamos tensas. E isto pode chegar a um ponto tal que nos
doa, sentimos dor no próprio corpo. E essa nosso rosto, nossa face, que pode brilhar com o amor de Jesus, no medo ele fica tenso, ele fica sério, ele fica cada vez mais abatido. E nós envelhecemos, né? De repente, nossa idade cronológica se diferencia daquela nossa aparência, né? Então, além de tantos outros sintomas e sinais que o medo pode nos trazer. É o versículo que, inclusive, abre esse capítulo, né? Que o coração ansioso, ele deprime o homem. Sim. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. O anima. Então, a gente precisa buscar isso de forma intencional, né? Sim, sim. Então, nós podemos estar sempre perguntando, Jesus, o que eu estou sentindo? Da onde vem aquele sentimento? Eu, inclusive, ontem tive um dia com bastante situações adversas, situações que realmente me ficaram aflita, e várias vezes eu tive que parar para pensar o que fazer. E chegou ao ponto que à noite, ao me dirigir para casa, comecei a sentir um peso, mas um peso angustiante aqui no meu peito. Algo que eu não lembro de ter sentido dessa forma. E chegando em casa, eu parei o carro e eu digo, não pode ser. Eu saí do carro, levantei os braços e disse, Deus, isto eu não quero sentir. Eu não quero sentir esse peso, essa aflição em mim. Porque eu sei que se eu dou atenção para isso, se eu dou espaço, e vou entrar em casa e vou dizer, eu me sinto mal, e eu vou deitar, e eu não vou querer mais fazer nada, eu não vou querer falar com ninguém. E quem sabe eu tenha uma noite bem complicada e bem difícil. Então essa é uma chave muito importante, que quando nós sentimos algum aperto, alguma angústia, que pode ser resultado de várias situações que eu não estava conseguindo resolver, né? Nós somos humanos. E aí, naquele momento, eu digo, respire. É o que eu fiz. Eu tive que sair do carro, respirar, olhar para cima, né? E isso, inclusive, a nossa fisiologia, ela muda quando eu olho para cima. E eu falei com Deus. E aquele sentimento saiu de verdade, não é mágica. Deus faz isso, porque nós clamamos a Ele e Ele nos atende. Ele nos responde. A Ruth compartilhou a receitinha dela e eu vou compartilhar a minha. Eu preciso parar e eu preciso meio que um momento de introspecção, ver por que eu estou irritada, por que eu estou brava, por que eu não quero fazer nada. Acontece muito comigo isso, gente. Quando alguma coisa me abala, eu quero assim sumir, desaparecer, não quero fazer mais nada. Quero ficar na minha cama, na minha casa, fecho todas as portas, aquele é meu lugar secreto, assim, mas eu não quero falar com ninguém, nem com Deus às vezes. Mas eu preciso parar e ver aquilo e tudo mais, né? E aí, às vezes, eu tava falando pra Ruth antes, eu preciso conversar com alguém. Então, as minhas amigas que já me conhecem, assim, geralmente eu ligo e falo coisas completamente irracionais. Completamente. Até na hora que a Dana escreve no livro assim, isso é irracional, né? Que ela conta aquela historinha que ela tem medo que um vampiro pegue no pescoço dela. Isso é totalmente irracional. Eu sei do que você tá falando, Dana, porque os meus medos, às vezes, eles são completamente irracionais. Mas eu só percebo que ele é irracional na hora que eu coloco pra fora. Enquanto ele tá aqui, parece que é algo que vai fazendo sentido. Por quê? Porque eu vou colocando atenção naquilo. E aquilo vai crescendo, 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 crescendo. E, de repente, se tornou matéria, se tornou algo parte de mim. E isso é que não pode acontecer. A gente tem que cada vez parar antes esse medo. Na fase da ideia já. Aliás, também a doutora Caroline Leaf, ela fala que enquanto eu não presto atenção para essas as minhas questões emocionais e mentais que me afligem, meu corpo começa a padecer. Não importa se eu não perceber ou não dar nome, porque ele vai padecer, né? Quando eu dou nome, eu nomeio, eu consigo olhar de frente e eu vou poder resolver. Eu posso perguntar a Deus, o que é isso? O que o Senhor quer me dizer com isso? E Ele responde, mas eu não posso deixar passar, porque meu corpo vai padecer.
né? Então, não importa se você não entende exatamente, precisa prestar atenção, nomear, né? Dar uma olhada para qualquer tipo de desconforto, mesmo que você não dê o nome de medo por enquanto. Isso a gente também estava falando antes. Muitas mulheres têm medo de muitas coisas, mas não chamam de medo. E aí eu estava pensando assim, até na minha vida, algumas coisas que eu vivo, será que foram decisões tomadas com base no amor ou com base no medo? Exemplo, hoje, para quem sabe, eu tenho uma vida doméstica, eu sou mãe de 2 crianças, tal, mas eu tenho uma formação, né? Mas será que eu não encaro o mercado de trabalho por medo? Será que existe alguma coisa, alguma decisão nessa? Veja, eu amo os meus filhos, eu amo a escolha que eu fiz em prol deles. Mas algumas coisas a gente vai decidindo assim, até a roupa que a gente escolhe. Eu sempre escolho a coisa mais básica, o jeans com a camiseta, o brinquinho de pérola redondinho, sabe? As coisas mais cleans possíveis. Porque eu gosto, pode ser, mas será que não é medo que alguém chegue e fala, nossa, que brincão, nossa, que correntona? Então, assim, a gente precisa olhar para isso e dar nome para isso. Porque qualquer desconforto que a gente sinta não é algo que vem do reino. É algo que é para trazer o reino, mas que ainda não é. Então, a gente também tem que entender que as coisas que a gente vai dando nome a partir de agora, nós estamos entrando na seara do medo hoje, assim, na live 2 de verdade, assim, de cabeça. Sim. Então, são diagnósticos, mas não são sentenças. Ah, eu tenho medo de dirigir. É um diagnóstico, não é só sentença de vida. Não é que você nunca mais vai pegar num volante na sua vida. Eu tenho medo de... que mais, Ruth? De nadar, de mergulhar, de ir pra praia, de viajar, pegar a estrada, etc. Do futuro? Medo do futuro? Alguém viu o post? Podem comentar aí se vocês viram os posts do medo do futuro da Ruth. Ruth tá arrasando nos textos. E assim, outra coisa que eu queria falar... As dúvidas que vocês mandaram, todas foram lidas. Algumas a gente já respondeu em inbox, algumas a gente vai ventilar na live de hoje. E se você não teve a sua pergunta respondida nem na live, nem em inbox, reitera lá que talvez possa ter passado alguma coisa. Mas é a nossa, assim, nosso pente fino da semana foram as perguntas de vocês. Próximo, Ruth. O medo de futuro é daquilo que ainda não veio. Eu estou imaginando que algo poderia me acontecer. Eu já vou prevendo, me preocupando com algo que ainda não aconteceu. E isso significa que eu vou me concentrando naquilo que poderia me faltar. Né? E a nossa direção é olhar para o Pai. O Pai tem as respostas, Ele tem o cuidado. Você é amada. E por isso, Ele quer te cuidar com tudo, tudo. Você que escolheu algum versículo dessa semana e que você tem lido talvez ou escolhido até alguns versículos, né? Eles são aquelas promessas do Pai para você. Né? Então, quando nós olhamos para o medo, nós podemos imediatamente trocar nossa visão e olhar para o Pai. E Ele tem as promessas. A palavra de Deus está cheia de promessas. Né? Eu acredito com certeza que você encontrou várias respostas nos versículos que você deve ter escolhido. Com certeza. Com certeza, Ruth. Fiquei sem palavras aqui diante de você. Eu acho interessante falar que o medo aqui é aquilo que substitui a tua confiança em Deus. E daí a gente volta para esse exercício de ter que estar junto com a palavra para nos firmarmos nas promessas de Deus. A gente se fortalece naquilo que Deus prometeu para nós. Então, quando o Provérbios vai dizer lá que a angústia deprime o coração do homem, né? Quando um coração angustiado deprime, nós mulheres, a gente sabe quando a gente está deprimida. A gente sabe quando a gente não está no nosso normal. A questão é que a gente vai primeiro para ingredientes fictícios. Como é que ela chama? Ela fala alguma coisa, counterfeit. Ingredientes falsos. A gente tenta acrescentar inadequados, inapropriados para nossa receita, para nossa depressão, para a gente se sentir um pouco melhor. A gente sabe que aquela raiz não saiu de lá. Aquilo que está angustiando, aquilo que está deixando a gente para baixo, não foi resolvido. Então, vem essa receita de olhar para a palavra de Deus e buscar versículos. Então, a ordem é não temer. A ordem é essa. E no primeiro capítulo, ela ainda termina com algumas ideias sobre como viver sem medo.
E aqui eu anotei 7 itens que Dana fala, que eu quero falar para vocês. Então, a primeira coisa é exatamente essa: procurar um relacionamento íntimo e saudável com Deus. Amém. E onde que eu vou fazer isso? Através da palavra. Amém. Através das promessas que Ele deixou. Porque está tudo feito. Ele já fez tudo por nós. Entender com a minha mente que a graça e a misericórdia está sempre disponível para mim. Está ali. Ao meu alcance, é só abrir a mão, é só eu olho para cima. Tem no Salmo diz, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, né? Exato. Tá lá. Depois focar na abundância e não no que me falta, né? Se eu ficar olhando para tanta coisa que eu tenho muitos motivos para acordar, abrir os olhos e agradecer. Você já leu aquele livro Milagre da Manhã? Então, recomendo. É um livro muito bom que nos mostra como podemos começar o dia realmente agradecendo, louvando e planejando um dia bom, focando na abundância que Deus tem preparado para nós. Abraçar a fé, Dana fala adiante aqui, né? Totalmente o nosso coração voltado para essa palavra, baseada na escritura e memorizando versículos. Então, são alguns ingredientes muito saudáveis que Dana nos deixa aqui nesse primeiro capítulo, antes de entrar na receita que ela revela logo no segundo capítulo. Que era por onde eu queria começar, porque pra mim essa receita, gente, assim, é fenomenal. O insight que o Espírito Santo deu pra Dana através dessa receita, eu acho que assim, ela vai virar nossa bandeira depois do Mantenha Seu Amor Aceso, Ruth, porque são ingredientes poderosíssimos. E a Ruth me deu uma aulinha aqui antes, que é o poder, o amor e a autodisciplina, a disciplina, né? E veja, tem um componente nessa receita que é teu, a disciplina é tua. E eu acho que tem muitas mulheres que ainda não se posicionaram para uma mudança de vida efetiva, assim, de mudança de verdade. A Ruth tem uma frase que eu acho muito legal, que ela fala assim, porque ainda não tá doendo o suficiente. Então você tá incomodado com alguma coisa, mas aquilo tá te incomodando, não tá assim, super relevante. De repente, aquilo começa a gritar e bate um desespero, e aí você muda. Não, agora chega. Aqui foi a última vez. Não aguento mais. Não aguento mais, não aguento mais. E eu não sei vocês, borboletas já metamorfoseadas, assim, mas eu acho que no nosso processo de liberdade, todas nós temos um momento que a gente passou o lápis, assim, e falou, daqui não passa. Esse foi o último dia que isso aconteceu comigo. E eu tive isso com a religiosidade, né? Eu já tenho meu testemunho no YouTube pra quem quiser ver. Mas assim, um dia que chega na equação, então não é fazer todas as coisas ser boazinha, não vão acontecer as coisas boas pra mim. Eu entendi essa equação um dia. E pra mim chega, não quero mais um relacionamento supérfluo, ou sequer que podia chamar de relacionamento aquilo, porque não era aquilo que Deus queria de mim. Deus queria ter um relacionamento de pai com filha, e eu não estava disponível para esse relacionamento. Então foi o dia que eu passei a régua e falei assim, não, agora chega, eu vou ser sua filha. E toda essa caminhada, essa jornada que tem hoje, temos tido hoje, tem a ver com esse dia, esse marco, né? E eu durante muitos anos fazia uma oração para Deus assim, Deus me mostre o que eu preciso ver cada dia. O que o Senhor quer de mim para uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento? Eu orava isso todos os dias, não é que eu deixei de orar, mas isso foi uma coisa muito focada para mim, para que Deus não precisasse me levar a uma situação do não aguentar mais. Né? Então eu queria entender antes, eu queria ser obediente antes, para que Deus pudesse me abençoar através da sua palavra, através daquilo que Ele queria que eu mudasse. Para entender, para não chegar ao ponto de doer, né? Quando o cachorrinho está sentado em cima do prego, né? Então ele senta lá enquanto não está doendo o suficiente. Então eu queria, antes de sentar no prego, que Deus já me dissesse, eu queria obedecer. E a receita da Dana é justamente essa. Ela fala da farinha, do açúcar e do óleo. E eu pensando literalmente nesses ingredientes, não sei se quanto você usa na sua cozinha esses ingredientes. Eu cresci numa família alemã que em toda sexta-feira era o dia de fazer muitas cookies, muitos bolos, muito pão.
Então, sexta-feira era o dia de fazer bastante comida, bastante alimentos ricos em farinha, açúcar e óleo. E no sábado era o dia da faxina. Então, domingo era o dia, então, de comemorar e de estar com a família. E quando eu pensei nessa receita que a Dana fala aqui, de farinha, açúcar e óleo, sabem quando eu usava isso? Eu usava bastante isso. Se você misturar a farinha, o açúcar e o óleo, você vai formar uma farofa, que no alemão a gente fala de Streusel, Kuchen. Quem entende vai entender exatamente o que eu estou falando. E essa farofa, meio úmida, é colocada em cima de uma massa. E ela adoça aquela massa salgada. E ela é bem gostosa, mas ela é bem calórica, né? Porque vai muito açúcar e vai muito óleo. Agora, aqui, o que significa esses 3 ingredientes que ela também denomina em farinha é o poder de Deus. O açúcar, o amor, que adoça. E o óleo, a autodisciplina. Então, tem um ingrediente de Deus, o poder, o amor, dele conosco, e nós com ele, e com os outros, e o óleo da disciplina, que é a nossa parte. Porque se vivermos só no amor sem disciplina, como nós ficamos? Né? Poderíamos pensar em educação de filhos. Nós amamos os nossos filhos, mas se não ensinarmos disciplina, se não mostrarmos o caminho certo, como ficaria? Você tem filhos pequenos, Natasha? Sim, como seria? Caos na terra, assim. Tem que ter tudo, é a receita do... Sempre tem que ter equilíbrio de tudo. E a questão do poder, eu acho legal a gente ressaltar lá os evangelhos e o livro de Atos, né? Que recebereis poder dos céus, né? E o poder, ele vem quando Jesus é glorificado. No comecinho de Mateus, na passagem que está a interação de João Batista, fala que Jesus ainda não tinha se revelado, porque ele ainda não tinha... O Espírito não tinha descido porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus hoje já foi glorificado, mas cada uma de nós precisa glorificar Jesus na sua própria vida. E é daí que vem o nosso poder, daí que vem o Espírito Santo habitar na nossa vida, fazer morada em nós. E tudo vai começar a fluir. Natasha, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Natasha, Deus não fala comigo. Natasha. Tenha certeza que existe algo aí, mas com certeza, na hora que Jesus for o Senhor do seu coração, na hora que você conhecer a pessoa de Jesus, tudo vai ser diferente, tudo vai ser transformado. Então, quando identificamos situações desconfortáveis, nós podemos recorrer ao Espírito Santo para nos mostrar onde que está faltando um ingrediente, onde que eu usei um ingrediente inadequado, né? Para usar a receita certa. Poder, amor e disciplina, né? Que nos indica aqui nesse capítulo, né? E na proporção e na porção certa, teremos um resultado diferente, né? Quando identificamos qualquer situação que nos incomoda, que nos aperta o coração, que afeta os nossos sentimentos ou incomoda o nosso pensamento, nós podemos recorrer e falar: Deus, o que é isso? Me mostre onde eu estou usando algum ingrediente inadequado. O que eu preciso mudar? Ali na página 25 do livro, eu vou voltar um pouquinho para a primeira parte, mas é que eu achei bem importante. A Dana, ela fala uma coisa que ela fez com ela, e eu achei super interessante. Ela fala assim: meu coração bateu forte e, usando uma ferramenta útil do Sozo, entregar a Jesus, perguntei: Jesus, onde o Senhor está agora? Para quem não sabe, a Dana é autora de mais um título chamado Sozo, que é com a Teresa Liebscher, que é justamente a partner, a associada dela junto no Ministério Sozo, né? E nesse livro ela apresenta essa ferramenta do Apresentando Jesus, que é justamente você fechar os teus olhos, você ter ali um momento de silêncio e você perguntar: Jesus, onde você está agora? Apresentando os nossos desconfortos, né? A palavra diz que a gente não precisa saber orar.
que o Espírito vem e se manifesta em nós com gemidos inexprimíveis, mas eu acredito que a gente pode buscar essa presença, porque o que acontece no nosso dia a dia é que a gente fala assim, tá desconfortável, mas eu vou continuar assim mesmo, né? Eu tô com azia, tô aqui com gastrite, mas eu nem vou ver no médico, porque assim, isso, eu sempre tenho isso mesmo, eu sempre tive, sempre fui assim. E não, gente, quando a gente pega aqui em João 10:10, Jesus veio para que a gente tivesse uma vida em abundância, nada que não se assemelhe a uma vida de abundância a gente precisa aceitar pra gente. A gente precisa buscar sempre essa vida em abundância pra nós. Continue, Ruth, em poder. Voltamos para o poder. Porque quando eu identifico essas situações desconfortáveis, porque pode ser em algum lugar que você chega, né? Isso acontece quando você estiver atenta a lugares que você chega e você sente algo que não está bom. É desconfortável. E então, aí você pode perguntar para Deus, o que é isso que eu estou sentindo? E outras vezes, outras situações, lugares que você chega, você sente aquela leveza, aquela alegria, tudo flui. E essas são situações que Deus pode nos mostrar. Comente aqui nessa live se você tem algum desconforto, se você tem alguma dúvida acerca disso, algo que você acha que é um desconforto, mas não tem nada a ver com o medo, e você pode abrir, lógico, né? Fique bem à vontade, mas se quiser participar, a gente está aguardando aqui. E aí, quando nós lemos sobre essas situações desconfortáveis, a Dana também nos mostra que novamente aquela situação onde que eu foco em Jesus, né? Porque Ele vai conosco, Ele sempre está conosco. Às vezes Ele está no barco, dormindo, sossegado, mas Ele está cuidando. E quando a tormenta chega, né? Parece que tudo à sua volta está conflituoso e você está incomodada. A grande receita ingrediente correto, é focar em Jesus. E não focar na tempestade, naquela onda escura que parece que vai te engolir. Né? É focar nele. Né? E às vezes a tempestade ela acontece só aqui dentro, né? Sim. Fora tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Ninguém nem entende por que você tá tão abatida, tão ansiosa. Mas a tormenta tá aqui e você tem certeza que você vai ser engolida pelos seus pensamentos. Porque quando você acorda, os pensamentos sequer são lineares. Você começa só com uma avalanche pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E essa passagem de Jesus acalma a tempestade, ela é assim fantástica. Porque você pode contar com Jesus, ele está no mesmo barco que você. E você não necessariamente precisaria acordá-lo, porque você também sabe acalmar tempestades, porque o poder dele habita em você. Mas você pode contar com ele e ele nunca vai hesitar e falar assim, não, eu quero dormir mais um pouquinho, se vire. Esse não é o Jesus que a gente serve, né? Não. Aí nós temos um exercício. Você está com o seu caderno na mão? Então, quando a Dana fala ali dos ingredientes da prateleira, o exercício agora é você pensar na prateleira da sua mente. O que está ali? Quais são os ingredientes que tem e os que faltam? Né? Ingrediente, ela fala do amor, do poder e da disciplina. Mas o que você tem guardado na sua prateleira mental? São preocupações, ansiedades que sempre é uma consequência de algo. Os teus desconfortos, aquelas situações na sua vida que você não concorda, mas elas estão lá e você não pode fazer nada, né? E você fica indignada muitas vezes com pessoas do seu lado, com comportamentos diferentes dos seus. O que está na sua prateleira mental? Né? Escreva ali no seu caderno agora, né? Sobre isso. O que você tem guardado na sua prateleira que está trazendo talvez dor ou tensão para você e de repente trazendo algum sufoco, né? Escreva ali no seu caderno. É muito importante você ter esta consciência daquilo que está te incomodando para que você possa depois trocar os ingredientes. Mas antes de eu não perceber o que está na minha prateleira, eu não tenho como trocar.
né? E quando você identificar o seu tempero ruim, entrega para Jesus. Entrega esse tempero ruim para Jesus, porque ele é uma mentira que está aí dentro e você está concordando com ele, né? Então eu identifiquei aqui que eu tenho o isolamento, a preocupação que eu coloco na minha receita para tentar tapear o medo, ou enfim, resolver o medo, né? E de repente não preciso ter isso. Eu posso ter algo que Jesus me dá no lugar, né? E é muito legal fazer esse exercício de trocas com Jesus. Trocar algo ruim por algo bom. Nosso cérebro funciona com substituições de forma mais efetiva, mais eficaz. Então, quando você se desapega de uma rotina ruim, de um pensamento ruim, é muito importante você saber o que está no lugar disso, o que você vai poder se apegar. Ali na página 51, eu acho super legal que ela fala assim: existem 2 maneiras simples que usamos para remover o poder das nossas prateleiras. A primeira envolve nossa parceria com a mentira. Isso ocorre principalmente no nosso subconsciente, onde nem sempre percebemos que acreditamos em uma mentira, até que ela se exteriorize. Lembra que eu falei pra vocês como é irracional o medo? Eu compartilhei alguns medos com a Ruth, que não vamos compartilhar na live, quem sabe numa próxima live. Mas o quão irracionais eles são, só que eu só consigo perceber na hora que eu coloco pra fora. Sim. E a segunda ocorre quando o nosso poder é roubado por outra pessoa, usando controle ou abuso. Então, o meu poder de me expressar, o meu poder de falar o que eu tô sentindo, ele é roubado. Então, ele sai dos ingredientes e entra o medo no lugar. E daí, quando entra o medo, eu me subjugo a esse controle, eu entro debaixo eu concordo com essa atmosfera mentirosa e eu não passo a me comportar mais da forma que eu deveria me comportar. Uma pergunta que veio aqui para nós, que é o medo de sofrer com a sensação que precisa sofrer para o crescimento espiritual. O que você responderia, Natasha, para isso? Eu preciso sofrer para ter um crescimento espiritual? Olha, não é um ingrediente necessário para crescimento, né? Só que é a forma de aprendizado das gerações anteriores. Se vocês forem pensar, a Laurinha teve que... Vou voltar um pouco. A Laurinha teve que entrevistar a vovó, perguntando como era o método de educação da vovó, quando a vovó era criança. E aí a vovó Marúcia respondeu assim: olha, quando eu errava alguma conta de matemática no quadro, eu tinha que me ajoelhar no milho. E quando eu errava alguma coisa de língua portuguesa, a professora tinha a palmatória, né? A gente estendia e a professora dava a palmatória. A Laurinha ficou escandalizada e eu tentando assim atrás da minha mãe: mãe, não fala, mãe, não fala. Mas assim, esse era o método de educação e aprendizagem que entrou como verdade nas gerações que nos antecederam. Hoje a gente sabe que a maturidade ela pode vir através de experiências boas ou ruins, mas não necessariamente passando pelo sofrimento. Porém, existe a promessa de Tiago, né? E tendes por... não lembro como é que é o versículo agora, mas tendes por... Assim, tendes bom ânimo quando vocês enfrentarem provações e tudo mais, porque isso vai gerar em vocês esperança. Então, existe uma promessa bíblica para aquele que sofre, mas o crescimento espiritual não está atrelado a esse sofrimento, na minha opinião. Sim, porque Jesus veio para nos dar vida em abundância e nos chamou para a liberdade. Então, o crescimento espiritual é na intimidade que você encontra com Jesus, com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perfeito. Então, esse relacionamento íntimo, aperfeiçoado, né, vai trazer o crescimento espiritual e não o sofrimento em si. Quando passamos por provas, podemos crescer, desde que estejamos abertas para isso. Porque também... Senão fica um ciclo. Exatamente. Só o sofrimento em si, não. E Bill Johnson tem uma frase muito importante que ele diz que eu tenho autoridade sobre aquilo que me faz dormir sossegado. Então, é tranquilo. A vida com Jesus é tranquila. Ele me dá autoridade para vencer, né? Vencer os medos, as ansiedades, os desconfortos, né? Porque é dele que vem, dele, e não em mim. Perfeito. Não é no que eu passo, né? Exato. E eu acredito que quando Jesus na cruz, né, ele fala está consumado, né?
E a quantidade de fenômenos físicos que aconteceram com a morte e ressurreição de Jesus, né? Gente, se você reler na Bíblia, por que a gente não fala mais sobre isso, né? Mas quando o véu que separava os santos dos santos do templo foi rasgado de cima a baixo, é esse o livre relacionamento. Era por isso que as pessoas sofriam tanto antes da morte e ressurreição de Jesus, para acessar o santo dos santos, para ter seus pecados expiados. Quando Jesus vai falar que está consumado, quer dizer assim, o acesso está livre, podem vir, os pecados estão perdoados, podem vir. E esse vir é venha para um relacionamento com o meu Pai. E o único jeito da gente chegar em Deus é através de Jesus Cristo, né? Do que Ele fez na cruz por nós. Sim. Então, escreveram sobre a prateleira. Olha só que legal esse comentário da Nadir, Ruth. Eu tinha medo da escassez. Ao ler o primeiro capítulo, já fui curada. Amém! Aproveitando, muito bom. A gente queria prestigiar o Book Club de Manaus. Gente, meu coração se encheu de alegria hoje quando eu vi a foto do Book Club delas. Todas elas segurando o livrinho, coisa mais amada. Lindo. A gente quer receber testemunhos de vocês também, meninas, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque temos Finlândia, temos Estados Unidos, temos Paraguai. As meninas que mandaram inbox pra gente. E é uma delícia saber tudo que uma vida intencional pode trazer de frutos para nós, né? Olhar para a cruz, olhar para Jesus, enfim, e ter essa liberdade. Porque a vida sem medo é realmente algo do céu. É celestial. E ele é intencional. Portanto, sobrenatural. Então, eu lendo essas frases hoje novamente, eu pensei, ele é do céu, ele vem do céu para nós. Essa vida sem medo. E ela é intencional porque eu decido. Eu preciso decidir viver sem medo. Faz parte da disciplina, da receita. Exato. E é sobrenatural porque não é comum. O comum é viver com medo. Mas quando nós vivemos sem medo, nós estamos vivendo o sobrenatural. O céu invadindo a terra. Exato. Uau! Exato. Fantástico. Até porque somos filhos, né, gente? Então, assim, o que nos diferenciaria de alguém que não tem essa filiação, esse link com Deus, se não fosse uma vida livre de medos, né? Eu achei interessantíssima essa mentalidade da escassez, porque ela é, assim, no brasileiro, pelo menos, ela é natural. Assim, a gente lida com a falta. Quantos ainda tem? Quantos ainda falta? E então a gente sempre olha pro buraquinho, assim, a gente nunca olha pra onde já tem, a gente sempre olha pra onde tá faltando. Focada no problema. Focadas no problema, eu não sei o que acontece. E de repente, vitimização. Na vitimização. E de repente, quando a gente vem com uma mentalidade de abundância, não, vai sobrar, vai dar mais, vai ter o suficiente, vai ter o suficiente, vai ter o suficiente, as pessoas ficam meio, mas como é que você tem tanta certeza? E de repente a gente tem certeza. Jesus tem mais e mais para nos dar, né? E tirando todo o medo. Eu pensei também, depois ali no capítulo, quando ela fala sobre os tipos de medo. Talvez poderíamos falar um pouco disso? Vamos, Ruth, vamos. Sim. Então, tipos de medo. Um dos medos que é mencionado é medo que Deus não vai me cuidar. Ou porque na minha mentalidade, na minha mente, eu penso que eu não mereça. Né? Ou porque alguma coisa que eu fiz que Deus ainda não perdoou, ou eu não me perdoei, eu não me sinto perdoada. E esse medo me afasta, na verdade, da comunhão verdadeira com Deus. Quando eu deveria estar juntinho, ali, perto. Aos pés, né? Cheio, sim, aos pés de Jesus. Com esse medo eu me afasto. Deus não vai me responder. Quem sou eu? Eu não sou merecedora de um relacionamento tão maravilhoso. Exatamente. De uma cura ou de um relacionamento como um todo. Né? Então ele tem tanta coisa para cuidar. E tantas pessoas. Sim, essa é a mentalidade mais comum. Não, mas o meu problema é tão pequenininho. Não, Deus está muito preocupado com outras coisas. Pessoas internadas, hospitalizadas. E com certeza Deus está preocupado com as pessoas. E meu problema é tão pequeno, né? Mas isso aqui não é nada, é um cisquinho. Isso aqui eu resolvo. Sim. E aí a gente começa lá... São os temperos. O eu resolvo é o tipo de tempero que a gente coloca na prateleira para resolver nossos problemas. E a gente só se enfia no medo mais ainda. Porque essa é a mentira do inimigo. Porque assim ele consegue nos afastar. Então é uma tática dele, certamente, para nos afastar dessa comunhão com Deus. Né? Outro medo muito comum, né, é o medo de sofrer. Né? Como essa pergunta que a gente já
estava respondendo. Então, às vezes são experiências negativas do passado, às vezes são experiências que eu não quero reviver e nem deve, e aquelas me fazem ficar angustiada, ansiosa, por medo que alguma coisa do passado possa voltar, né? Um abuso, né? Situações difíceis, de maltrato, ou relacionamentos, né? Então, né? O que é? Ai, a Tati me desconcertando aqui, Tati. A Tati falou assim, eu tenho medo de nunca conseguir um horário com Ruth Paus. Nada a ver, não vou nem falar nada. Continuemos com o nosso... Sim. Depois desse momento de medo alegria. da rejeição. Medo da rejeição, Tati. Vamos tratar isso. Então, a medo da rejeição é o comum, porque nós temos a nossa necessidade básica de sermos amadas. Esse medo da rejeição eu acho que é uma coisa também bem comum nas mulheres, né, Ruth? Não importa onde você esteja colocada, o seu cargo, o seu nível social, não interessa. É verdade. Eu acho que as mulheres, elas sempre têm o medo de um olhar torto, de alguma coisinha assim. Eu sei porque eu tinha medo disso também. Então, era muito assim, era essencial que um primeiro momento fosse absurdamente receptivo. Se tivesse qualquer outra coisa, eu nunca mais voltava. E porque nós temos essa necessidade, Deus nos colocou. Porque Ele é amor, Ele quer nos dar esse amor. Enquanto nós não vivermos completamente nesse amor, nós vamos sentir falta. E vai existir um gap ali, sempre. E nós vamos procurar ingredientes errados para tampar aquela necessidade de aprovação, aceitação, de afeto, né? Eu acho que vale a gente mergulhar um pouquinho aqui. E nesse mesmo capítulo a Dana vai falar. Ela vai falar que quem é responsável por dar pra gente a nossa identidade, proteção e provisão é o nosso pai terreno. A gente aprende essas características com o nosso pai terreno. Quando o nosso pai terreno falha ou falta nessa passagem de informações, a gente automaticamente reflete isso para Deus. Na verdade, assim, o bom e o ruim. Então, se o nosso pai da terra modelou super bem pra gente a nossa, provisão e identidade, a gente tem isso naturalmente com Deus. Mas, de repente, a gente se sentiu desprotegido em alguma forma. Eu coloco isso na conta de Deus também. Então, isso você pode se aprofundar no livro do Souza, eu só vou dar uma pincelada aqui. Mas a parte de rejeição, ela é, assim, completamente conectada com algo chamado orfandade, que tem tudo a ver com a sua identidade com o pai. A partir do momento que você descobre quem você é em Deus, que Ele fala pra você como Ele te vê e quem você é pra Ele, eu acredito e eu vivi, eu experimentei isso, você é completamente curada. Porque eu sei quem Deus falou que eu sou. Eu sei quem Deus me criou pra ser. Logo, não importa isso. Eu não sou mais órfã de pai. E muitas vezes tem mulheres que desenvolvem algumas... como eu posso dizer, algumas limitações com relação a Deus, nada a ver com a figura do Pai terreno, nada a ver. Mas ela tem algumas imagens, algumas mensagens do Pai Celestial a partir de conclusões que ela tomou na Terra. Exemplo, eu tive uma amiga que eu orei muito, enfim, ela faleceu. Então Deus não cura. Então veja, não foi nem pai, nem mãe, nem os irmãos que modelaram isso para ela. Foi uma situação da vida, mas ela reportou isso para Deus. Então a nossa conexão com a Trindade, e a Dana vai falar isso um pouquinho mais pra frente, é o que nos ajuda a ter uma vida livre do medo. Sim, sim. Continuamos com a lista de medos, Ruth. Porque dentro dessa relação mãe, pai, irmãos, né? Que nós fazemos relacionamento com a Trindade, né? Existe muita imperfeição aqui na Terra. Porque nós tivemos pais imperfeitos e nós também somos pais imperfeitos. Sim, eu oro para que os meus filhos encontrem bons terapeutas no futuro. Eu faço de tudo, faço sono, faço tudo. Mas assim, tomara que isso não tenha criado marcas. Então, Cecil Osborne, ele fala sobre essa imperfeição. Que nós estamos sempre procurando o perfeito. E nós não temos os pais perfeitos. E nós também não seremos. E nossos filhos continuam sendo imperfeitos. Né? Então, a perfeição é simplesmente no nosso Pai Celestial, no Filho Jesus e no Espírito Santo, na Trindade. Né? E aí, eu recomendaria nesse momento também aquele livro das 5 linguagens do amor. Porque muitas vezes, meu pai e minha mãe me amaram, mas eu não entendi aquele amor. E eu vou transferindo isso para minha vida adulta, para o meu casamento, às vezes até para os meus filhos, e continuo a vida ali com 60, 70 anos,
ainda não me sentindo amada. Uhum. E às vezes é a questão apenas de uma diferença entre o dar e o receber o amor, na linguagem do amor, né? Então, o livro das 5 linguagens existe para versão para casais, para filhos, é super importante para entender essa comunicação do amor entre as pessoas. Existe o medo normal também. O medo normal é dado por Deus, que é no sentido, na verdade, podemos nem dizer que seja um medo, mas se eu passar pela rua sem olhar para os lados e um carro chegar, eu tenho medo de ser atropelado. Eu tenho medo diante de um cachorro brabo, de uma pessoa com uma arma na mão. Então, são prevenções, são cuidados com a nossa própria vida. Né? Num podcast, eu acho que a Caroline Leaf vai falar de mão no fogo. Ela fala que eu não coloco a mão no fogo, eu não deixo de colocar a mão no fogo, não só porque eu tenho medo de me queimar, mas é porque eu me amo. Sim, eu não quero me machucar, né? Então, exatamente esse medo. E o medo se torna anormal quando a ansiedade chega a ser crônica, aquela que se repete. Aprisiona. Aprisiona. Eu não vou nem sair de casa para não precisar atravessar a rua. Generalizar para qualquer situação, né? Eu não quero sair, como ela está falando, porque imagino alguma situação. E aí ela se torna aquilo que nós conversamos na semana passada, uma obsessão, né? E pode chegar a uma fobia maior e um pânico maior. Sim. Né? Então são vários tipos de medo, mas a solução sempre é apontar para onde? Para nosso Criador, nosso Pai, que desde a fundação da terra nos amou e nos escolheu para amar. No ventre da nossa mãe, Ele nos formou com tanto amor. Então, esse amor total, Ele apaga, Ele afugenta, Ele tira todo o medo, né? Porque se vivermos nesse amor, nessa íntima ligação com o Pai Celestial, nós temos toda a solução para o medo. Então, qual seria a nossa tarefa? Você montar a sua receitinha. Exato. Eu acabei de perceber que eu estava lendo alguns trechos de página 51 que nem era de hoje, mas é que a gente tinha mencionado o poder e eu achei que fosse. Me perdoem, nada a ver. Mas eu escrevi aqui do colocar a mão no fogo. Pesquisas mostram, é na página 38, tá? Pesquisas mostram que, como resposta à sobrevivência, hormônios do estresse como a noradrenalina e o cortisol podem ser liberados do cérebro para inundar seu corpo e agir como mensageiros químicos que dizem corra. Eu pessoalmente não vejo essa resposta química ao medo como algo maligno, mas uma válvula de segurança biológica que Deus colocou dentro de nós para nos manter vivos em situações perigosas. O que acontece, isso é da doutora Caroline Leaf também, é que o medo, ele faz um blackout cerebral. Então, enquanto no amor há flow, ela fala que o flow é quando todas as tuas camadas neurais, elas se acendem, todas as tuas sinapses de pensamento, aquela ideia que você tem, ela passa por todas as tuas inteligências, você usa sua criatividade, tudo que você tem de melhor, sua inteligência visual, você aplica naquele pensamento quando em amor. Quando você está com medo, você não fica tão inteligente. Você tem um blackout. O seu cérebro se escurece. Por quê? O seu corpo está guardando, entra no modo de economia de energia. Você está se preservando para usar toda a energia que você dispuser para correr, para fugir. O que acontece é que antigamente, né, os medos eles eram, acredito, um pouco menores, porque as pessoas não estavam suscetíveis a tantos perigos como nós estamos nos dias de hoje, que é de hora em hora, minuto a minuto. É no trânsito, é uma freada brusca, alguém que vem te pedir dinheiro no trânsito meio suspeito, você está com as suas 2 crianças no carro, você não quer abrir o vidro, mas quer ajudar a pessoa. Então, isso tudo vai liberando cortisol e noradrenalina no seu cérebro também. Então, nem sempre por isso que é importante a gente falar, assim, de filtrar as categorias de medo, de saber o que é proteção e de saber, assim, puxa, agora eu preciso realmente correr. Ou não, agora eu preciso reacender o meu cérebro, vamos operar em amor para que eu tenha alguma saída criativa para aquilo que eu tô precisando enfrentar agora. Por exemplo, uma live. Não podemos ter medo, não podemos fugir, Ruth Paulus. Temos que acender nossa criatividade, nossa inteligência. Ok, então para a semana que vem, até que página nós vamos ler? Eu não lembro, vamos ver aqui. É até a página
92, meninas. É uma pernada pra semana que vem, hein? Porque a primeira live foi até a página 19, agora foi até 45. Então agora tem um estirão até a 92. E todo mundo lendo tudo. Okay. Que é o capítulo sobre o poder, que eu quis me antecipar hoje, mas não me antecipei porque Ruth Paus não deixou. Amém. Ok, com certeza temos mais perguntas e uma pergunta bem importante sobre perdão. Nós vamos responder em inbox, ok? Nós vamos olhar depois e responder. Eu acho que dá tempo de fazer agora, Ruth. A gente tem 9 minutos. Qualquer coisa a gente vai fazer uma despedida meio rasa, meninas. Porque o Instagram corta em 1 hora, tá? Okay. Depois sobe pro YouTube. Então, vamos lá. A pergunta que a gente recebeu foi a seguinte. Porque a própria Dana, nos exercícios que ela faz ali no final do capítulo, ela fala assim: perdoe a pessoa que te ensinou essa mentira, né? Que te ensinou esse padrão errado de pensar, enfim. E por que perdoar? Por que perdoar? E existem 2 linhas dessa pergunta. A pessoa que mandou essa pergunta, eu não vou lembrar o arrobinha dela, mas enfim. Ela falou assim: porque eu tenho certeza que a minha mãe, ela não fez por mal. Ela não teve a intenção de me causar mal. Mas ela fez. Mas eu não preciso perdoar, porque eu sei que ela não teve a intenção. Por que perdoar, Ruth Paus? Eu vou perdoar por mim. Não é pela sua mãe que você vai perdoar. Não, é minha mãe. Né? Minha mãe não fez por mal, né? Sem intenção. Né? Mas quando algo fica na minha mente e fica me pesando, me desconcerta, ou eu vou acreditando em algumas coisas que vão me desconcertando, né? Então, quando eu libero o perdão, eu alivio a minha mente. Eu perdoo. Exato. Porque mesmo que não foi com intenção, né, me prejudicou, me desconcertou, me afetou. Me ensinou um padrão errado. Isso. Um comportamento errado. Então, eu perdoo para tirar da minha mente, para eu ficar aliviada. Então, o perdão serve para mim nesse sentido. Né? Eu libero, o que significa? Liberar, livre. Eu estarei livre daquele pensamento, ele não me afeta mais. E toda vez que ele surgir novamente na minha mente, eu faço o processo de novo. Né? Eu libero o perdão para eu estar aliviada e estar em paz. Né? Então, é para mim que eu preciso fazer essa liberação. E outra coisa interessante é verbalizar isso. Se você puder fazer isso em voz alta na sua casa, eu também não achava que era importante, tá? Até que um dia eu fiz. E várias coisas passaram a acontecer que eu falava assim: nossa, que coisa esquisita, será que só por causa daquilo e tal? E eu comecei a associar. Então faz muito sentido. Sim. Se você quiser se aprofundar nessa questão do perdão, eu incentivo você a ler Mateus 18, 23 em diante. Sim. É a parábola do credor incompassivo. Então o rei, ele vai acertar as contas com os seus servos, e vem um dos servos e ele perdoa uma dívida imensa daquele servo. Eu só anotei aqui na minha Bíblia que faz 300 toneladas de prata, que foi o perdão dele. Passa dos milhões aí. E esse servo, saindo do encontro com o rei, recém-perdoado, encontra um seu conservo, um servo seu. E que, assim, que lhe deve uma quantia mínima. E ele fala assim: você eu não perdoo, eu quero que você vá pra prisão até que você me pague o que você me deve e tal. E o que acontece com esse credor incompassivo que foi perdoado pelo rei é que ele é lançado aos verdugos. O versículo vai falar, no versículo 34 vai dizer isso, os verdugos. Então tem vários princípios bíblicos a partir desta passagem que dizem que aquele que não perdoa, ele é torturado. Eu não sei se você tem alguma analogia assim na sua vida, eu tenho particularmente na minha, mas às vezes que eu não perdoei, que eu tentei buscar algum aspecto de justiça terrena, minha justiça, eu fui torturada. Aquilo virou um pensamento repetitivo na minha cabeça e eu fui entrando naqueles ciclos que a Ruth já narrou pra nós e foi terrível. Até o dia que eu parei e eu declarei: eu perdoo. E você libera aquilo. E você entrega aquilo pra Deus, devolve pra Ele, na verdade, né? E é importante a gente lembrar do quanto a gente também foi perdoado, né? Sim. Não nessa questão, óbvio, né? Mas eu acredito que pela singeleza com a qual ela falou da mãe, eu acredito que, né, voltando pra dúvida, eu acredito que ela já tenha perdoado, porque foi assim, tão livre de qualquer ranço, assim, livre de ofensa, sabe? Mas a minha mãe não teve a intenção. Mas também tem que tomar cuidado com aquela super honra que a gente tem que criar dos pais, às vezes. Que é aquele papel assim: não, esses aqui, eles são imaculados. Eu jamais eu pensaria isso do meu pai, jamais eu pensaria isso da minha mãe. Mas aquilo, de certa forma, trouxe padrões para sua vida. Então, eu acho que é aí que tem que ter um cuidado, assim.
Você não está criticando eles, você não está desonrando eles. Como a Ruth falou, o perdão é pra você. Você vai declarar aquilo e você vai ver o que se faz sentido na sua vida, o que acontece a partir desse momento. A palavra liberação. Pensa realmente no sentido da liberação. Eu libero para que eu esteja livre. Né? Ok, as demais perguntas então ficam realmente para ser respondidas no inbox, né? Isso. Não esqueçam de se inscrever na nossa primeira conferência para março. Nós esperamos vocês todas. E a nossa tarefa dessa semana? Construa a sua receita para combater o medo. E se você quiser e que tiver liberdade para isso, queria que você compartilhasse no nosso post. A gente vai subir um post pedindo que você, lembrando você da lição de casa, e daí se você quiser compartilhar lá, pode compartilhar. Certo. Porque nós dissemos tantas coisas sobre como viver sem medo. Então, muitas dicas foram dadas, muitos ingredientes foram oferecidos. Agora, você escolha aqueles que sejam importantes, significativos para você, para colocar na sua cestinha, né? E fazer algo muito bom para você. Isso. Antes de dar tchau, eu queria orar por vocês. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Amém. Eu quero declarar que você é mulher, você é livre para falar. Você é livre para declarar, você é livre para você se expor. Eu quero dizer que você não precisa ter medo de se expor, eu quero dizer que você não precisa ter medo de falar e de se posicionar. Foi para um momento como esse, como diz lá no livro de Ruth, que Deus te criou. Foi para um momento como este, liberdades como essas, que você foi feita para degustar e desfrutar. E principalmente passar para as outras, né? A gente tem tido tantas notícias de mulheres que têm se unido aí ao redor do mundo para fazer grupos e lerem livros, lerem a palavra e estarem se discipulando. Isso é muito gostoso, é muito bom. Vamos dar tchau, Ruth? Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima sexta-feira às 3h aqui. E pra você que nos acompanha no YouTube, por favor, deixa seu comentário, fala o que você achou. A gente sempre dá uma olhadinha, sempre dá uma lidinha nos recadinhos e é muito gostoso. Com certeza. Bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.